Oi galera, tudo bem? E voltamos com mais resenhas e mais resenhas nesse canal de meu Deus. E hoje nós vamos falar sobre um livro que foi muito polêmico no BookTok e no BookTwitter nos últimos tempos, por teoricamente ser problemático. Hoje nós vamos falar dele, nós vamos falar de Pássaro e Serpente. Mas antes eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram esse livro e se vocês acharam ele problemático ou não. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir o Instagram da nossa lojinha, porque lá tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! Então vamos lá, antes de tudo eu vou dar aquela classificação indicativa que eu sei que vocês sempre pedem. Esse livro aqui, ele vai tratar sobre assuntos principalmente de intolerância religiosa e questões históricas, como por exemplo a Inquisição. Então, eu acho que é legal para você que tem interesse em ler esse livro aqui, tenha pelo menos um pezinho ali no ensino médio. Então, eu particularmente, eu recomendo esse livro para pessoas que tenham entre 15 e 16 anos, para entender toda a problemática e toda a metáfora por trás dessa narrativa. E claro, também é interessante que você tenha um pouquinho mais de idade, porque esse livro vai ter uma cenazinha com aquele hotzinho assim. Não é tão explícito como em outros livros, como Corte de Espinhos e Rosas, mas ainda assim tem. Então eu indico para pessoal ali que tá entrando no ensino médio, uns 15, 16 anos, é legal para fazer essa leitura, tá bom? Dito isso, vamos começar essa resenha com muito spoiler. Pássaro e Serpente vai ser narrado por dois personagens, a Lu e o Reid. A Lu, ela é uma bruxa que fugiu do seu clã durante a Inquisição para viver em um dos grandes centros, um dos grandes municípios da França, um local que historicamente sofreu muito com a Inquisição, ou seja, com a queima e a caça às bruxas. E o Reid, ele é exatamente o oposto da Lu, ele é um guarda da Igreja Católica que tem a missão de caçar não apenas bruxas, mas qualquer tipo de ser mágico, como por exemplo, lobisomens e gnomos. A história vai começar quando a nossa queridíssima Lu, junto com dois amigos, a perfeita, maravilhosa e incrível Coco, e o Baz, eles decidem roubar um anel de um grande duque da cidade. Esse anel, segundo a personagem, ele é mágico e ele se chama Anel de Angélica. E ele basicamente consegue deixar as pessoas invisíveis. E assim, gente, eu nem preciso falar que esse anel ele foi forjado por uma bruxa, né? Era um anel mágico. Mas é claro que tudo vai dar muito errado, né? Depois de escutar por trás de paredes em bordéis, esbarrar no Reid, que é um caçador de bruxas, em uma praça pública, e ainda por cima presenciar um ataque de bruxas no dia que o rei estava na cidade, a Lu com os amigos, eles vão realmente lá, vão invadir a casa do duque para roubar a porcaria desse anel. E claro, por naquele dia específico ter tido um ataque de bruxas, o nosso queridíssimo Reid vai ser chamado para a casa do duque no momento que as pessoas percebem que aquela casa está sendo invadida. No meio da confusão de tentar caçar a Lu, a Coco e o Baz, o Reid vai acabar perdendo a Lu, que já tinha conseguido roubar o anel, ela simplesmente vai usar o anel e vai ficar invisível. E ele vai acabar ficando muito bravo, porque basicamente é explicado na história que a magia das bruxas, elas têm um cheiro específico. E por mais que o Reid não tenha sentido o cheiro da magia da Lu, ele conseguiu sentir o cheiro da magia da Coco, que também é uma bruxa, só que ela é uma bruxa de sangue, pelos que eles explicam. É um tipo diferente de magia da Lu. Mas mesmo assim, ambas as magias elas têm cheiro e os três conseguem fugir. Na hora que os três fogem, os três acabam se separando e a Lu ela vai voltar para casa dela, que é um sótão em cima de um teatro no grande centro da França. Então basicamente é um lugar que tem bastante movimento, mas nunca ninguém descobriu que ela estava lá, porque ela sempre ficava escondidinha ali na sordina, na paz. Até que exatamente neste dia, no dia seguinte do roubo, o Reid ele vai pro teatro pra, sabe, espairecer, ter aquele momento de cultura, de lazer, e ele vai encontrar ninguém mais, ninguém menos do que a Lu. Então ele vai ficar muito bravo e ele vai tentar capturar ela ali no teatro mesmo. Ali vai acontecer, gente,
Essa cena seria muito engraçada se ela não fosse trágica, mas é uma confusão, porque basicamente no momento em que o Reid tenta pegar a Lu, ele acaba invadindo o palco junto com ela e acaba pegando nas partes íntimas dela e rasgando parte da roupa dela. E aquilo ali é um vexame, assim. Ele é uma pessoa que representa a Igreja Católica e ela, teoricamente, é uma mulher indefesa, porque ninguém sabe que ela é uma bruxa. Teoricamente, ela é só um ser humano. Então, é um vexame. A cidade inteira vê aquilo e as pessoas ficam muito revoltadas. O clima de tensão entre os brothers. Então, para conseguir contornar essa situação, a Lu e o Reid, eles vão acabar se casando. Pois é. Super tranquilo, super normal, não tinha outra alternativa deles resolverem esse vexame, eles tinham que casar. E isso vai acontecer justamente por ter acontecido um vexame público, de metade da cidade ter visto a situação. Como o Reid, ele é um chanceur, né, que é um guarda que segue o nome de Deus, eles vivem conforme a Bíblia narra e etc., ficaria muito feio não apenas para ele, mas também para a Igreja Católica. Então, ou ele casa com a Lu, para ele ter, entre aspas, um motivo para ter caçado ela daquela forma, ter tocado nas partes íntimas dela, ter batido nela, né? Por questões aí históricas, a Igreja Católica antes falava que a mulher era propriedade do seu marido. Então, para tentar contornar isso, eles falam que, na verdade, eles sempre foram casados e, na verdade, ele estava tentando educar ela. Sim, eu sei, isso é muito problemático, mas isso literalmente vai ser dito por um personagem do livro, que é o arcebispo. Abre aspas. Como sua esposa, Reid, essa criatura deselegante pertenceria a você. Teria todo o direito de a perseguir e disciplinar, especialmente após suas indiscrições de ontem à noite. Não haveria crime cometido nem impuridade que o público possa alegar e depreciar. Seguirá sendo um chanceur. Inclusive, o personagem que fala isso, que é o arcebispo, que ele é considerado quase que um pai para o Reid, porque ele praticamente criou o Reid por ele ter chegado na Igreja Católica muito cedo e como órfão. Ele tem uma construção muito legal de personagem mesmo. Justamente porque ele é muito escroto. Muito, muito escroto. Isso vai mostrar um contraste entre a religião que a pessoa segue e o caráter daquela pessoa. Como esses dois estão sempre convergindo. Enquanto a religião fala que as pessoas têm que ser boas, têm que entender o lado do outro, a pessoa ela só é muito escrota. E isso vai convergir em vários momentos da narrativa. Isso faz com que o personagem seja de fato muito interessante. Então a gente consegue fazer uma análise, uma leitura só do arcebispo muito legal. Mas esse ponto eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho mais pra frente, tá bom? Sendo assim, os dois vão acabar se casando e vão ter que um aguentar o outro. E lembrando de novo que não, o Reid não sabe que a Lu é uma bruxa, por mais que o dever dele seja de caçar bruxas. A Lu, ela evita de usar a magia dela justamente porque ela sabe que a magia dela tem cheiro e ela não pode ser achada. Esse é um outro plot dentro do livro que eu vou explicar mais pra frente, mas basicamente ninguém pode descobrir onde é que ela tá. Então, o Reid se casa com ela, sabendo que a Lu, teoricamente, é amiga de uma bruxa, porque ele sentiu o cheiro da magia da Coco lá na casa do Duque. Então, basicamente, eles se casam e ele casa com esse intuito de tentar descobrir o máximo possível sobre as bruxas. Justamente porque a Lu, ela é amiga de uma bruxa, não necessariamente porque ela é uma bruxa. E durante a narrativa, a gente vai ter momentos dos dois, momentos de desconstrução e momentos de muito contraste entre a vida dos dois, que vai tornar a narrativa, de novo, sendo muito legal. O livro ele é inteiro construído não apenas por metáforas, mas também por momentos históricos reais. Então é muito interessante a leitura, justamente por causa desse contraste entre os dois personagens. Então aí a gente vai ter uma faca com dois gumes. Então a gente vai ter a Lu, de um lado, tentando explicar pra ele que nem todas as bruxas são más e que sim, magia e bruxaria podem ser usadas para coisas boas. E o Reid mostrando que, apesar da religião católica ser muito rígida, a religião ainda assim é movida pelo amor e pela compreensão. Então a gente vai ter dois personagens aprendendo um com a religião do outro e um tentando entender o lado do outro, porque em todo esse contexto os dois vão de fato acabar se apaixonando, por mais que eles tenham se casado à força. E vai ser exatamente nesse ponto que a gente vai voltar para aquela questão do anel, porque aí vocês me perguntam, Malu, por que uma bruxa iria sair da proteção do próprio clã para ir para o centro da França para
no meio de uma inquisição. Tipo, isso não faz nenhum sentido. Então, gente, esse vai ser o principal plot, não apenas desse livro, mas de toda a série. A Lu, ela é filha da rainha das bruxas. E a mãe da Lu está constantemente procurando ela, porque a Lu, ela é fruto de uma maldição. Basicamente, a Lu, ela é a concepção entre a rainha das bruxas, que é a mãe dela, e o arcebispo. Sim, aquela criatura escrotíssima que disse para os dois se casarem lá no começo do livro. E no momento em que a Lu, ela atingiu os 16 anos de idade, ela atingiu também a maturidade da própria magia, tornando assim a maldição possível de ser concretizada. Então, aos 16 anos, a mãe da Lu vai tentar matar ela e a Lu vai fugir para tentar proteger a própria vida. No momento em que a Lu morresse, todos os filhos do rei da França morreriam também, deixando assim a terra sem um monarca, fazendo com que as bruxas, as Dames Blancs, eu não sei pronunciar porque é em francês, conseguissem voltar para aquela terra, para aquela cidade, para aquele município, para que elas conseguissem governar aquilo ali de novo, porque historicamente isso era delas antes. Isso é bem explicado no livro, é bem explicado bem direitinho. Eu não vou saber explicar porque é uma história bem histórica mesmo, bem complexa. Mas então eu vou deixar aí vocês para esse coisa aberta assim, né? Vocês ler. Mas é bem interessante essa questão da maldição. E é por isso que a Lu, ela precisava do anel da invisibilidade, para que ela realmente conseguisse sumir se ela percebesse que a mãe dela estava achando ela. E esse também é um dos principais motivos pelo qual a Lu, ela aceitou se casar com o Reid. Ela é casada com o Chancellor, né, que é o guarda lá que pega bruxas e lobisomens e seres mágicos. Seria muito mais difícil da mãe dela ter coragem de chegar perto dela, porque eles têm um armamento especial que realmente consegue matar seres mágicos, etc. Então seria mais uma barreira, além do anel, e além dela ter simplesmente sumido do mapa, para a mãe dela conseguir achar ela. E esse é o motivo da Lu para ela estar fugindo e para ela estar casada com o Reid. O plot do livro, ele vai ser basicamente esse, não apenas o plot do livro, mas o plot da série inteiro. E esse primeiro livro, ele conseguiu abordar esse plot de uma forma muito interessante, porque é eita atrás de eita, vixe atrás de vixe. Você não respira um minuto na leitura desse livro, isso é muito legal. Mas agora, antes da minha opinião final sobre esse livro, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários o que vocês acharam desse livro, se vocês já leram ele. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. Então vamos lá, além de dar a minha opinião final sobre o livro, eu também quero falar sobre as polêmicas que rodeiam esse livro aqui. Depois de eu ter explicado pra vocês qual que é o grande plot do livro, eu espero que vocês consigam entender a minha opinião sobre essa problemática que o livro carrega. Então, basicamente, quando a gente fala sobre cultura midiática por trás das bruxas, o que a gente pensa? Na minha cabeça vem logo de imediato o filme Abracadabra, da Disney, e também da fábula do João e Maria. Então, basicamente, a gente vai pensar em caldeirões, a gente vai pensar em seres velhos e com verrugas, e a gente vai pensar sobre comer crianças vivas. Basicamente, é essa cultura de bruxa que a gente tem hoje dentro da nossa cultura midiática, dentro da cultura pop mesmo. E é interessante porque sempre que a gente para pra pensar sobre essa visão da bruxaria dentro da mídia, a gente sempre vai pensar em uma coisa ruim, uma coisa má. E na minha opinião, Pássaro e Serpente vai conseguir contornar muito bem essa visão. A comunidade literária, muito dentro do Twitter e do TikTok, fica pregando muito que o livro ele tem uma intolerância religiosa muito grande para a religião Wicca. E, gente, na minha concepção, é justamente o contrário. É justamente sobre essa visão conturbada que as pessoas têm da bruxaria que a Lu tenta contornar durante 400 páginas. Ela passa o livro inteiro tentando convencer o Reid de que a bruxaria não é uma coisa ruim. Então isso vai me levar para outra parte. A gente vai ter que pegar o contexto histórico do livro, o contexto histórico que aconteceu de verdade, que foi uma coisa que a humanidade ela viveu mesmo. E é uma coisa que é impressa no livro, porque é impossível se falar de bruxaria sem falar da Inquisição. Então vamos lá. Europa, Idade Média, o auge da Inquisição.
Uma época em que a Igreja Católica ela procurava pessoas que eram hereges, pessoas que faziam blasfêmias, cientistas, bruxas e qualquer outra cultura que era considerada religiosamente desviante. Então a gente está falando de um período em que uma mulher ela não poderia ser ruiva ou saber fazer um chá, porque isso era considerado bruxaria. Ela tinha um conhecimento ali de medicina, de bem-estar, que isso era considerado bruxaria. E o fato dela ter nascido ou não com o cabelo vermelho também era. Para vocês terem uma noção, durante o período da Inquisição, apenas na Espanha, mais de 300 mil pessoas foram mortas durante essa época. Mais de 300 mil pessoas foram queimadas durante a época da Inquisição. Então, gente, questões históricas, a época da Inquisição, a época da Idade Média não foi uma época legal para a humanidade em geral. A gente está falando de uma época em que a Igreja Católica ela simplesmente dominava a mente das pessoas, em que o que eles falavam era 100% verdade, o que a igreja pregava era 100% verdade. A gente está falando de um momento histórico. Então, não, esse livro ele não apresenta intolerância religiosa. Ele basicamente vai retratar um período em que realmente aconteceu de uma forma fantasiosa. Assim, ele vai ter as metáforas dele, mas ao mesmo tempo ele vai retratar, sim, uma época que de fato existiu. Então é impossível a gente falar de bruxaria em uma época de Idade Média sem citar a Inquisição. Se a gente tem dois personagens, sendo um guarda da Igreja Católica e outra, uma bruxa, é claro que os dois vão bater de frente. Como é que a gente coloca um personagem que é da Igreja Católica no período da Inquisição e não vai falar sobre os preconceitos da religião nesse personagem? Sim, os personagens, eles são propositalmente intolerantes religiosos, porque eles representam aquele momento. O livro em si, a obra em si, não é intolerante religioso, mas é impossível falar de uma época como essa sem ter personagens que são intolerantes religiosos. Eu entendo vocês questionarem o fato da grande vilã do livro, que é a mãe da Lu, ser uma bruxa e ser essa coisa do maléfico, ser essa coisa da ruindade mesmo, o que ela tem é muito pesado. Só que ao mesmo tempo vocês entendem que não é só a vilã que é uma bruxa, né? A mocinha também é uma bruxa. São dois contrapontos. Vai mostrar exatamente que a questão não é a sua religião, e sim o seu caráter e a forma que você usa dessa magia. Tanto a Lu quanto a Coco, que eu adorei o desenvolvimento da Coco, diga-se de passagem, ambas vão mostrar que não se fazem só coisas ruins com magia, você também consegue fazer muitas coisas boas com a sua própria magia. E o ponto do livro é exatamente esse. Não existe intolerância religiosa por parte da autora. Não existe intolerância religiosa por parte geral do livro, por parte geral da história. Sim, alguns personagens são, porque eles são extremamente ligados à Igreja Católica. Mas o ponto do livro é exatamente esse. É mostrar que por mais que seja uma coisa que não é parte do nosso dia a dia, e por mais que seja uma coisa que foi constantemente mostrada pra gente que era uma coisa ruim, o livro ele está em todo momento mostrando, olha, não é uma coisa ruim. Vocês conseguiram entender o meu ponto? Então, basicamente, na minha concepção, não, o livro ele não é intolerante religioso. O livro ele vai basicamente mostrar que a questão não é a sua religião, a questão é o seu ideal e o seu caráter. Ponto. Dito isso, a minha nota para esse livro foi de 4,5 estrelas. Eu simplesmente amei o desenvolvimento dos personagens, eu simplesmente amei todas as metáforas, eu simplesmente amei conseguir lendo o livro e fazendo essa ligação histórica da humanidade com uma obra de ficção. Eu achei que foi simplesmente genial a jogada que a autora teve. Eu simplesmente adorei esse livro. Eu tirei só meio pontinho pra não dar 5 estrelinhas. Por algumas questões históricas que eu achei que a autora deu uma leve falhadinha. E também por achar que às vezes o poder da Lu é um pouquinho confuso pra mim. Mas isso assim, é uma questão minha, não é uma questão geral. Outras pessoas podem ter conseguido entender de forma mais ampla. Mas eu realmente não consegui entender direito como que funciona o poder da Lu. Então, isso é uma coisa minha, mas ainda assim é um livro ótimo, 4,5 estrelas. Se você não leu, por favor, leia. E assim, leia com mente aberta, por isso que eu acho que é muito importante você ter conhecimento sobre a Inquisição e sobre a intolerância religiosa para ler esse livro aqui, para você entender qual que é a real mensagem por trás do que a autora quis explicar aqui nessa série. Então assim, leia, mas leia com os conhecimentos certos. Beleza? Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não leu,
Pássaro e Serpentes, leia, é realmente um livro muito bom. Não é à toa que ele é tão famoso dentro do PUC-Talk gringo. É muito bom. Mas então é isso, até a próxima e tchau!